Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário aqui pelos meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, temos o canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. É bom repetir o Maciel, porque tem outros também com o mesmo nome. E temos o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos à edição de quinta-feira? É edição de 20 de abril de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, reverencia os seguintes santos: Antonino, Marcelino de Embrun e Sulpício. E está sendo vivenciada a segunda semana da Páscoa. Abril é o quarto mês do ano, tem 30 dias, é o mês da Paixão de Cristo, da Páscoa do Senhor, do hino nacional brasileiro, do café, do índio, do exército, mês de Tiradentes, do PM, do policial civil, do descobrimento do Brasil. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que iniciou-se no dia 20 de março de 2023, às 18h25. Vamos a outras informações deste dia, 20 de abril de 2023. A lua é nova a partir de 1h12. Olha, começando a nova fase na madrugada. Estão se passando 110 dias do ano, faltam 256 dias para terminar o ano de 2023, hein? Agora temos aqui outras informações deste dia. É o dia do diplomata, é o dia do disco, dia da língua chinesa e também do primeiro eclipse solar de 2023. É o eclipse híbrido, não é visível no Brasil. Pena, né? Não é visível no Brasil. Alguns indicadores da economia brasileira: salário mínimo nacional, R$ 1.302, taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em 22 de março, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 4,65%, divulgada em abril de 2023 pelo Banco Central. Agora vamos a algumas cotações no fechamento dos negócios na terça-feira, 18 de abril de 2023. No Centro de Comércio de Café de Vitória, o Arábica Bebida Dura, saca de 60 quilos do produto em grão, ou seja, a negociação no atacado, R$ 1.070. Arábica Bebida Rio, 942. Conilon Bica Corrida, 647. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 0,7%, cotado a R$ 4,97. A Bolsa de Valores B3, ou Ibovespa, teve alta de 0,1%, a 106.163 pontos. Vamos a outras informações, as rapidinhas aqui para você. Vamos falar sobre alguns assuntos que estão tendo grande repercussão no Brasil. E aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, a gente dá uma pincelada. Difícil de entender esse presidente do Senado, conhecido como Pacheco, hein? Meu Deus do céu! O presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, mais uma vez deixou a desejar. Ele não instalou, no dia 18 de abril, como havia prometido, a CPI, ou CPMI, da invasão dos três poderes. Frustrou muitos brasileiros que querem saber realmente o que aconteceu nas manifestações do dia 8 de janeiro de 2023 e quais são as responsabilidades da gestão federal petista que está aí nos episódios. Muitos suspeitam que pode ter havido conivência. Inclusive tem um vídeo aí divulgando isso nas mídias diversas. Um vídeo divulgando uma espécie de comprovação de conivência. Vamos ver agora sobre futebol. Você gosta de futebol? Eu tenho aqui Paraná versus Minas Gerais. Quem vocês acham que vence quando se fala em
Paraná versus Minas, dois grandes estados brasileiros. No caso aqui, quem se deu melhor foi o Paraná, hein? O Atlético Mineiro perdeu de 2-1 para o Atlético Paranaense em partida realizada na noite de terça-feira, 18 de abril de 2023, em Curitiba, a capital do estado sulino. O jogo foi na Arena da Baixada, válido pela Copa Libertadores. Chuva! Dias de chuva podem irromper nesta semana no estado do Espírito Santo. Pelo menos é o que prevê alguns serviços de meteorologia. Recuo. A gestão federal petista parece que voltou atrás numa medida impopular. A gestão federal petista resolveu desistir de acabar com a isenção de impostos e taxar as compras internacionais de até R$50. Aliás, $50, né? Que corresponde a mais ou menos 200 reais, né? $50. Mesmo assim, há muitos aumentos anunciados por esse sistema esquerdista, marxista que aí está, inclusive nos jogos de apostas. É bom lembrar que no governo do presidente Jair Bolsonaro, essas importações de até $50 foram liberadas da cobrança de imposto para facilitar o setor. Vamos lá, outra informação. Roberto Carlos, octogenário, fará shows, aliás, já faz shows no Espírito Santo, sua terra natal. O cantor e compositor capixaba Roberto Carlos apresenta shows nesta semana no estado do Espírito Santo. O rei da música brasileira, que completa 82 anos agora em 2023, faz os espetáculos até esta sexta-feira, dia 21 de abril de 2023, feriado nacional de Tiradentes. Um dos shows do Roberto Carlos aconteceu na quarta-feira, 19 de abril, na sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim, comemorando a data natalícia. O outro show ocorre nesta sexta-feira, às 20h30, na Praça do Papa, em Vitória, a capital espírito-santense. Os valores do ingresso começam em R$60. Agora eu quero falar para vocês sobre farra de dinheiro público pela atual gestão petista. A gestão federal petista, que entrou aí nesse sistema a partir de 1º de janeiro de 2023, gastou mais de 30 milhões em publicidade na TV aberta para falar bem dos 100 dias na frente dos destinos do Brasil. Somente uma grande famigerada emissora abocanhou 11 milhões. Falar de 100 dias. Falar bem, né? A informação é do canal do YouTube Revista Oeste, acrescentando que é uma empresa, a Revista Oeste, que vive dos seus assinantes, ou seja, não recebe dinheiro público. Os comunicadores da empresa repercutiam uma notícia falsa originária da sexta-feira, dia 14 de abril de 2023, em que uma mídia famosa, que está demitindo muitos empregados, iria negar o crescimento da Revista Oeste. Olha só, pelo amor de Deus. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, editado em Vitória, edição de quarta-feira, 19 de abril de 2023. Eu transmito as manchetes de A Tribuna aqui porque é o único periódico que circula de forma impressa nos municípios do Espírito Santo, nas bancas de jornais, padarias, lanchonetes. Então, eu faço questão de fazer essa transmissão aqui, porque eu aprecio muito ainda os meios de comunicação impressos. Vamos lá, as manchetes. Festa do Socol com novidades nas montanhas. Resultado do julgamento de Georgeval deve sair hoje. Deve estar saindo aí no fechamento dessa edição, eu ainda não tinha o resultado.
Barulho é o que mais causa brigas. Barulho não é fácil, hein? Brigas entre vizinhos, dizem os síndicos. Especialistas orientam a acionar o Disque Silêncio ou registrar a reclamação no aplicativo da administradora ou no livro de ocorrências do condomínio para o síndico fazer a mediação. Indústrias, lojas e escritórios abrem 3.345 empregos e estágios. Há chances com salários que chegam até R$8.000. Há assassinato de músico. Tem uma notícia aqui sobre uma manchete sobre assassinato de músico. Amigos protestam e exigem expulsão de policial por conta de som. Peraí, deixa eu ver direitinho. Assassinato de músico. Amigos protestam e exigem expulsão de policial. Familiares e admiradores de Guilherme Rocha, morto por um soldado após discussão por conta de som alto no condomínio onde morava, protestam em frente à corregedoria da Polícia Militar. É uma legenda de fotografia. Coluna pop.zap. Preta Gil manda colocar rastreador no carro de Rodrigo Godoy, descobre traição do marido e põe fim ao casamento de 7 anos. A tribuna nas escolas. Crianças criam soluções para trânsito. Crianças criam soluções para trânsito. Celebrações da Igreja Católica em Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a paróquia central. Olha, nesta quinta-feira, às 19 horas, tem celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral de Colatina, às 19 horas. Né? Tem também mais uma missa presidida pelo padre José Valdeci Romão, na comunidade católica Santo Expedito. A comunidade Santo Expedito fica no bairro Jardim Planalto. Programação de sexta-feira na paróquia central colatinense, dia 21. Às 19 horas haverá missa presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Você está convidado a comparecer. Zero. É informação para você que segue aqui os nossos endereços eletrônicos. Bem, o horário de funcionamento da Secretaria Paroquial para mais esclarecimentos é este. Na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11, das 13 às 18. Aos sábados, das 8 às 12. Telefones para contatos: 2102-5010 e 2102-5006. O DDD de Colatina é o 27. Agora eu vou passar também para vocês o telefone da paróquia Santa Clara dos Franciscanos, cuja sede fica no bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina. Primeiro eu passo o facebook.com/Paraclara. Telefones 0 operador 27 99934 5155 e 3722-6249. Tem também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence a essa paróquia. Tem missa lá diariamente, hein? Você pode assistir. De segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E aos domingos, às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 3721-0864. Agora, a paróquia Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. Telefones 0 operadora 27 99507 2251. É um telefone somente, né? É 99507 2251. Eu quero passar também o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, na minha segunda cidade, Vila Velha. O santuário fica na zona central. WhatsApp 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. E agora, para você que está desocupado, atenção, chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga sempre as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Essa repartição pública intermedia
a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos profissionais. Tá? Você pode procurar no endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. E o telefone é 0 operadora 27 3721 7102. Televisão. Novela para a família. A novela bíblica Reis voltou à telinha da Record TV. Eu já vi o primeiro capítulo, muito bom, hein? Foi na segunda-feira, 17 de abril de 2023. Com isso, a Record se associa às novelas para a família também exibidas no SBT, né? As novelas com muitos jovens no SBT, que são escritas por Dona Iris Abravanel, esposa do Silvio Santos, e que também tem um contexto muito familiar. Na novela Reis, na nova fase, vê-se o destaque para a história do rei Davi, da linhagem de Jesus Cristo. Os episódios vão ao ar às 21 horas após o Jornal da Record. A produção se baseia nos livros de Samuel, Reis, Crônicas, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Salmos. É o período em que a terra dos judeus passa a ser governada por reis e não juízes, né? Deixando para trás o tempo dos juízes. Cristiane Cardoso, filha do pastor Edir Macedo e do dono da Record, né? Filha do Edir Macedo e de Dona Esther, a Cristiane é autora da obra dramatúrgica. Olha aí, outra escritora, igual a Dona Iris Abravanel, esposa do Silvio Santos, é escritora, né? É novelista. Agora temos a filha do pastor e bispo Edir Macedo, Cristiane Cardoso, escrevendo as obras novelísticas da emissora do pai. A nova fase será concluída com a conquista da região de Jebus, posteriormente chamada de Jerusalém. Parabéns aí pela boa produção, ok? Olha, gente, mais aumento vem por aí nesse governo petista que está aí. Tem mais aumento. Você está pronto? Novos preços serão praticados a partir do dia 30 de abril de 2023 nos jogos da Loteria da Caixa. A aposta simples da Mega Sena subirá mais de 10%. Passará de R$ 4,50 para R$ 5,00. A Loto Fácil sai de R$ 2,50 para R$ 3,00. A Quina de R$ 2 para R$ 2,50. Loto Mania de R$ 2,50 para R$ 3,00. No dia 3 de maio, o jogo mínimo da Time Mania subirá de R$ 3 para R$ 3,50. E o Dia da Sorte de R$ 2 para R$ 2,50. É um aumentinho aqui, um aumentinho ali, e isso vai influir no nosso bolso e vai encher os cofres do governo. Já pensou 50 centavos de cada joguinho desse aí? Não é fácil, gente. Estamos perdidos mesmo. Agora vamos falar da festa dos amigos. Eu recebi aqui uma informação sobre festa dos amigos. Você já ouviu falar? Pois é, coisa boa, hein? No dia 10 de junho de 2023 será promovida a Festa dos Amigos com open bar no Cerimonial Simonácia, em Colatina. O traje será esporte fino. O ingresso custa R$ 140. Os contatos podem ser mantidos pelos telefones 0 operadora 27 998 480921 Admilson, 99912 9410 Isidoro. Bem, depois vocês verificam no meu resumo de notícias no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, edição de 18/4/2023. Casa da Mãe Joana. Gente, é um comentário aqui, opinião, que eu quero passar para vocês, porque eu estou triste com o nosso Brasil. Não só eu, né? Tem milhões de brasileiros tristes com os rumos do nosso país. Fazem tudo o que quiserem. Olha, esse pessoal petista que está aí na direção federal do país sabe que pode fazer o que bem quer, que não vai acontecer nada.
a ouvidos moucos, que não sabem de nada, que não querem saber em todos os níveis da republiqueta. Infelizmente. Aí, a atual dama mobilia com luxo a moradia do Planalto com dinheiro público, sem se importar com valor. Isto porque o dinheiro é dos impostos dos brasileiros. Olha, vão continuar fazendo o que quiserem, pois não há ninguém com discernimento e coragem para barrar essa situação. Olha, minha gente, é triste ver isso. Uma sociedade putrefeita, como já disse Rui Barbosa. Parece que a volta de Cristo Jesus está mesmo próxima. Agora eu vou falar para vocês sobre uma entrevista que eu fiz e que está nos meus endereços eletrônicos, meus endereços telemáticos, hein? Consulte aí depois. A entrevista que eu fiz com um colega de trabalho meu, foi colega de trabalho, colega de profissão, o Jones Rufino, locutor e músico. Jones Rufino nasceu em Santa Júlia, na época no município de Santa Teresa e hoje em São Roque do Canaã, no estado do Espírito Santo, durante a década de 1960. Na mesma época, os pais viajaram com toda a família para Colatina, quando Jones tinha por volta dos 12 anos. A árvore genealógica tem os ramos africano e italiano, este último pelo lado dos Facchetti e Torresani. A família morou inicialmente na região de uma ilha do Colégio Marista, instituição onde o jovem estudou e nasceu o estímulo para ser músico ao ver a banda de Jet Boys. Participou da criação da banda de Firestone na Avenida Rio Doce. Foi crooner e baixista nas bandas Imagem, Som Livre, Os Favoritos, Os Tremendões, entre outros grupos. Após os shows, Jones participava do grupo de canto da Igreja Católica de Colatina, Catedral Sagrado Coração de Jesus. Até hoje ele participa quando possível. Ele também se mostra um devoto da intercessão de Nossa Senhora junto a Jesus Cristo, seu Filho, pela nossa salvação, rezando o terço do rosário e outros diariamente, de uma forma bastante fervorosa. Jones começou no rádio se inspirando no narrador esportivo Antônio Henrique, o qual observava na cabine de rádio do Estádio Municipal Justiniano de Melo e Silva Neto, nos anos 1960, obtendo tempos depois o apoio do saudoso proprietário da radiodifusora, Geraldo Pereira, empresário, locutor, advogado e cantor, que o contratou não só como locutor, mas também como músico para o grupo Imagem. Geraldo também foi um grande professor de dicção e impostação de voz para o jovem Jones, no início da atividade de radialista. Lair Antolini, Dona Lala, Dailton Manhago, Carlinhos do Detran, Maurício Negrelli, Horácio Carlos e Samuel Silva Martins são alguns profissionais de rádio contemporâneos de Jones, cuja recordação vem à mente dele durante a entrevista. Jones fez praticamente de tudo no rádio, como locutor da noite, da tarde e da manhã, nas áreas de esporte, notícia, show. Hoje atua como locutor de gravações de textos de propaganda e em porta de lojas comerciais, executando um belíssimo trabalho de chamamento da clientela para as compras. É a comunicação imediata, né? Muito diferente daquela que acontece no rádio ou na televisão. É um modo diferente de comunicação. Jones tem 3 netas e 3 filhos. As netas são Isadora, Marina e Eduarda, as quais o vovô Coruja faz questão de levar e buscar nas escolas diariamente. O filho Harley é professor de música. O Harley puxou ao pai, né? É professor de música. Úrsula e Liza são as 2 filhas. Como hobby, Jones restaura bicicletas antigas, aparelhos de rádio, aqueles também antigos. José Alves, Agenor Alves e seu genário são vizinhos antigos, em torno do ano de 1968, quando Jones chegou à Avenida
Rio Doce. O imóvel onde mora foi construído após a grande enchente de 1979, quando praticamente muitas casas ribeirinhas do Rio Doce foram destruídas em Colatina. Além do Rio Doce, a linha férrea da companhia Vale passava ao lado de sua casa, sendo retirada durante a década de 1970, na administração do saudoso prefeito Paulo Stefanoni. Para Jones, morar em Colatina é um grande estímulo, é uma grande alegria pela alta qualidade de vida e o menor custo de vida do território espírito-santense. Olha, uma boa consideração do Jones, hein? Alta qualidade de vida em Colatina e o menor custo de vida no estado do Espírito Santo. Catequese e religião agora. Vamos falar um pouquinho sobre igreja, sobre Deus, espiritualidade. Vigário de Cristo. Você sabia? O Papa é o administrador e vigário da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Suas opiniões sobre economia, política, ciência e artes não precisam ser seguidas pelos fiéis e podem conter erros. Ele só é infalível quando trata de doutrina, ou seja, de fé e moral. Celebração. A missa é a renovação incruenta do sacrifício da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Excomunhão. Anátema, termo usado pelo apóstolo São Paulo, significa seja excomungado, seja amaldiçoado. Antes da segunda vinda de Cristo virá o anticristo, né? Virá a apostasia, abandono da crença pelos fiéis, e o filho da perdição, o homem do pecado que se oporá a Deus. Isso está na segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Divino. Deus é uma só essência, substância, natureza, em três pessoas com suas propriedades. O Pai é Criador, o Filho é Redentor e Salvador e o Espírito Santo é o Santificador. Número de sacerdotes. O professor e escritor de História da Igreja, Felipe Aquino, informa que existem cerca de 400 mil padres no mundo. Isso significa que diariamente são realizadas 400 mil missas nas igrejas católicas em todo o planeta. Você já imaginou o que é isso? 400 mil missas diariamente. Porque todo padre tem que rezar missa diariamente, né? Dia do Senhor. O domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amigos e amigas, vamos a mais um momento de nossas atualidades. São comentários, opiniões que servem para qualquer tempo. Você já ouviu falar sobre padres, sacerdotes que são celibatários? Temos um comentário aqui. Eles são celibatários porque são 100% para Deus. Muito se fala sobre a situação celibatária dos padres. Ora, eles optam pela vida sacerdotal sabendo disso, ou seja, que irão se dedicar 100% a Deus, assim como fizeram muitos cristãos na história. O exemplo maior é o de Jesus Cristo, por exemplo, também do apóstolo São Paulo. No entanto, se fizerem uma pesquisa atualmente com as fiéis católicas, ou seja, as mulheres, eu pessoalmente acredito que umas 90% delas vão se posicionar a favor do casamento para os padres. Passa-se a impressão de que as mulheres sentem pena dos sacerdotes por serem solteiros, celibatários. E tem até freiras, elas que são celibatárias, também a favor do casamento para o padre, como se isso fosse resolver os inúmeros problemas da Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, eu pessoalmente acho que não iria resolver, e poderia até aumentar
Gente, se o casado quisesse tanto servir na igreja, existiriam mais diáconos permanentes e ministros da palavra. Estes sim podem ser casados. E tem igreja que falta diácono, falta ministro da palavra. Vale ressaltar que o diácono permanente, ele precisa da autorização da esposa para ingressar na missão. E se ela morrer, ele não pode mais se casar. Ainda referente à Igreja Católica, eu pergunto a você, será que vai haver um novo cisma na Igreja Católica Apostólica Romana? Muitos católicos temem a ocorrência de um novo cisma, um rompimento, principalmente por atos praticados por religiosos da Alemanha, na Europa. Parece que na França também está havendo um movimento contrário à obediência da igreja. Naquele país europeu, no país europeu chamado Alemanha, até dogmas estão sendo desrespeitados para beneficiar mulheres e homoafetivos dentro da estrutura da igreja. As ações contra as orientações da Santa Sé vêm crescendo há alguns anos. Não está fácil. Agora, um assunto regional. Mais ônibus para o Espírito Santo é uma reivindicação. Já deveria haver linhas de ônibus circulares entre os municípios de Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Colatina. As pessoas que necessitam transitar de coletivo por essa cidade são obrigadas a esperar, às vezes, horas para embarcar num carro da aviação que atualmente faz esse trajeto. Muitos capixabas reclamam da situação ao ter que esperar na agência da aviação, principalmente quando há engarrafamentos por causa de acidentes e de obras, o tal do pare-siga. É uma reivindicação, hein? Linha de ônibus entre Fundão, Ibiraçu, João Neiva e Colatina. Circulares. Vida complicada atual. Olha, eu vi um comentário bem procedente na web, na internet, em que o autor questionava o fato de um indivíduo barbudo querer entrar no banheiro feminino, cheio de empáfia e se dizendo transexual. É uma coisa que assusta, gente, sendo no mínimo estranha. Eu fico imaginando a cabeça de uma mocinha, de seus 15, 16, 17 anos, que está nesse espaço para procedimentos e cuidados íntimos, quando chega um barbudo dizendo eu sou trans e entra no espaço da menina, da moça, das mulheres. Difícil, né? Digerir tudo isso. A intimidade da mulher aí está sendo totalmente atacada, na minha opinião. Agora eu falo de obsessão e ódio. Tem umas mídias aparentemente formadas por homoafetivos esquerdistas, ou mulheres esquerdistas, ou hetero-esquerdistas também, que infelizmente são vidradas, obcecadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas no viés do ódio. Essas mídias têm o viés do ódio, as pessoas que estão nessas mídias. Qualquer coisa é motivo para uma postagem maldosa, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo na atual gestão federal petista, que aí está e nada é divulgado. A parcialidade e obsessão esquerdofrênica, doentia, nesses endereços telemáticos. Eu não vejo. Pelo menos 80% do que postam, para mim, não fariam falta alguma se não tivessem sido publicados. Rodoviária de Colatina. Olha, a agência de venda de passagens da aviação Águia Branca
afixou um aviso informando que funciona na rodoviária de Colatina, no noroeste do Espírito Santo. A agência funciona das 5 horas às 19h50, de segunda-feira a sábado, e das 7h50 às 19h50 no domingo. No local há uma máquina eletrônica de autoatendimento para aquisição de passagens online. Filmes normais. É difícil ver um filme normal hoje em dia, né? Perigoso até você começar a ver um filme com a família. Eu vi o filme Uma Pitada de Sorte, de 2018, estrelado por Fabiana Carla e outros bons e sóbrios atores. Foi legal ver a protagonista no melodrama como chefe de restaurante, numa película sem palavrões e sem insinuações sexuais o tempo todo, né? Ainda que com o estereótipo da mocinha gordinha sofrida do subúrbio. Assisti também o Internacional, não o tipo de Cinderela, de 2018, em que houve uma leveza e simplicidade no roteiro, sem ideologias feministas ou homoafetivas, muito comuns nos dias de hoje nas obras artísticas. A trama da mocinha com 2 pretendentes normais, amigos e não canalhas, surpreendeu. A qualquer momento eu pensava que o drama descambasse para uma desconstrução dos bons rapazes, transformando-os em cafajestes, o que os filmes progressistas esquerdistas sempre fazem. Só me recordo de ter visto algo leve assim nos anos, não sei se foi 90 ou 2000, se não me engano, o filme estrelado por Tony Ramos, Se Eu Fosse Você. Olha, essa informação também é legal. Gostei de uma entrevista da atriz Miriam Rios num canal do YouTube. Eu destaco aqui a sua catolicidade, sua fé em Cristo Jesus e a salvação eterna como meta em sua vida. Eu também, né? Eu também tenho essa meta na minha vida. Isso só confirmou o que eu já percebia, né? Que a Miriam Rios realmente é uma pessoa equilibrada. Ela disse também que nas novelas do SBT escritas por Dona Iris Abravanel, há um ambiente muito familiar e espiritual, até mesmo fora das gravações. E eu quero parabenizar a atriz e também a Dona Iris por isso. Clima familiar, bem familiar e espiritual dentro do SBT, no recinto das gravações das novelas, que são normalmente infanto-juvenis, mas os adultos também veem. Minha irmã, que tem mais de 80 anos, vê. Parabéns à atriz Miriam Rios, que falou também do tempo em que viveu com o cantor e compositor Roberto Carlos, confirmando a fé do artista e a sua catolicidade, ao dizer que ele assiste à missa dominical em qualquer lugar do mundo para onde viaja. Que bonito, né? Muito importante. Deixa eu ver mais aqui. Sim, tem um alerta feito por um militar reformado. O endereço telemático Revista Oeste publicou, em 5 de março de 2023, trechos de um artigo do general da reserva, Luiz Eduardo Rocha Paiva, crítico do governo petista atual. O militar diz que a gestão que aí está quer submeter o Brasil a organismos internacionais. Palavras do general da reserva. Vamos ver aqui. O país tem um presidente sem noção de pátria, que negocia soberania em troca de aplauso da comunidade global, sem perceber seu papel de fantoche para satisfazer interesses de potências estrangeiras e de atores do globalismo apátrida. Puxa vida, hein? Forte.
Ele lembra sobre os interesses dos Estados Unidos e da Europa nos recursos naturais do nosso querido Brasil. Não está fácil esse mundo da nova era, mundo ateísta, da nova ordem, globalização, pelo amor de Deus. Que Deus abençoe esse mundo. É preciso da intervenção de Deus. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Significa, vinde Senhor Jesus, vem Senhor, um dia Ele voltará e será o juízo final. No juízo final, muitos irão para o céu, para estar em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para todos sempre, e muitos irão para o inferno, a tormenta eterna também para todos sempre. Quem for para a tormenta eterna irá por conta própria, porque foi soberbo nessa passagem peregrina aqui pelo mundo. Não aceitou a graça de Deus que se humanou, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós, está lá no céu, junto ao Divino Pai Eterno como nosso intercessor, nosso mediador, querendo que todos se salvem. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.